Fala, galera, Flamengo aí contra o Internacional mais uma vez, hein? Brigando pela liderança aí do Brasileirão. Vamos de informações aí do Malvadão, então, do clube mais amado aí do Brasil e também do mundo, beleza? A galera aí dando opiniões e análise sobre essa partida, mais uma vez, contra o Internacional. Beleza, galera? Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa a opinião de vocês aí embaixo também do que você acha dessa partida do Flamengo. O Flamengo deve poupar, tá? Se você concorda que o Flamengo precisa poupar para a próxima partida, lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate, qualquer empate do Flamengo na segunda partida pela Libertadores. Mas vamos em busca da vitória, é claro. Beleza? Se inscreva, deixe seu like, saudações rubro-negras, bora acompanhar. Vimos essa semana. E a sequência da Libertadores é o mesmo jogo no Campeonato Brasileiro. Trilogia. Mas com um caráter totalmente diferente. Não sei, Raed, porque acho que pro Inter tem um caráter totalmente diferente. Imagino o Inter muito focado no jogo de volta da Libertadores, embora esse jogo também seja no Beira-Rio no domingo. Acho que pro Flamengo é um pouco diferente pela prioridade que o próprio time colocou, o próprio clube colocou publicamente. O Brasileirão é a prioridade do Flamengo. Então, desses dois jogos no Beira-Rio, Felipe Luiz vai mandar força máxima para os dois. Como é que faz? Aqui é a trilogia que eu falei, né? Trilogia Inter e Flamengo, começando com o primeiro jogo que tivemos no Maracanã, na quarta-feira. Vitória do Flamengo por 1-0. Não foi ontem, foi quarta-feira, galera. Sextou, hein, gente? Sextou. Quarta-feira, 1-0, o Flamengo venceu. Teremos domingo e na quarta-feira que vem, agora no Beira-Rio. O que muda nesse discurso do Felipe Luiz, da prioridade do Campeonato Brasileiro, foi a última rodada. O Flamengo conseguiu abrir 3 pontos para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi derrotado pelo Santos. Então, o Flamengo criou essa gordurinha que permite ao Felipe Luiz, nesse jogo, fazer uma administração melhor dos seus jogadores. Então, eu imagino um time rodado, não necessariamente um time modificado, né? Não necessariamente totalmente modificado, mas eu imagino um Flamengo bem modificado para esse jogo de fim de semana contra o Internacional, para voltar as atenções dos titulares e deixar o tanque cheio dos titulares para o jogo de volta da Libertadores, uma classificação que seria importantíssima para o Flamengo. Não vai ser difícil explicar um Flamengo bem modificado no Campeonato Brasileiro, onde está brigando por liderança e onde quer ser campeão, não quer justamente deixar o que aconteceu nos últimos anos, que foram as Copas, tirarem o foco e acabar se desgarrando ali do Campeonato Brasileiro? Acho que isso aí, geralmente... É a cada semana. É a cada semana, mas isso costuma ser debatido depois do resultado, que está errado. É né? isso. Você está propondo um debate que eu acho correto, que é antes do jogo. Eu acho que entre essas partidas, Camila, eu tenho quase que certeza, não tenho nenhuma informação, só estou seguindo aquilo que o Felipe Luiz fez desde que ele assumiu o comando do Flamengo. Sim. Desde então, ele só tirou todos os titulares de uma vez em um jogo. Sim. Em um jogo. O jogo de ida contra o Botafogo da Paraíba esse ano pela terceira fase da Copa do Brasil. Tirando todos os outros jogos, com exceção lá de estadual, né? O time está se representando. Ele poupou jogadores. No máximo 4. Exatamente. Tinha titulares no time. Eu acho que ele vai manter isso para o final de semana. Claro, sempre entendendo a estratégia para o jogo, o momento de cada jogador, se está desgastado, se não está, avaliando riscos, né? Dá um exemplo aqui. O Danilo pode voltar a ser relacionado. O De La Cruz não tem mais inflamação no joelho. Esses caras seriam titulares? Não seriam titulares. Eles estão muito tempo sem jogar, estão sem ritmo de jogo. Então, caso forem relacionados, eles ficariam no banco de reservas. O Arrascaeta vai jogar. Eu ia falar, o Arrascaeta tá voltando, né? O Pedro vai jogar, provavelmente. O Saul pode jogar. O Luiz Araújo, o Cebolinha. O Luiz Araújo, por exemplo, tinha ficado de fora 2 jogos seguidos anteriormente, o Bruno Henrique também, para controle de carga. Por que não eles não possam jogar nessa partida? Até porque a gente não sabe se eles serão titulares no jogo de quarta-feira. Então, acho que a gente não vai ver um Flamengo inteiramente, não. Modificado, sim, porque é uma coisa que acaba sendo inerente ao calendário de jogos, mas totalmente modificado, totalmente reserva, acredito que não. Vocês acham que pode ter mudança na zaga? Porque pode. A gente ontem até falava aqui da sequência dos jogadores do Flamengo. Os dois Léos, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, são jogadores que têm uma sequência maior. O Danilo, como o Coutinho lembrou, é um jogador que está voltando a ser opção. Não sei se começaria jogando. Tem o Cleiton, que seria uma outra opção.
Thiago também foi liberado da seleção sub-20, né? O Flamengo pediu a liberação do jogador da Mas eu acho que é para treinar junto com o elenco para a final do Interclube Sub-20 contra o Barcelona. Não, os jogos da seleção brasileira sub-20 já até aconteceram, né? O Brasil já venceu os 2 jogos contra o Paraguai, mas assim, ele pediu para permanecer aqui com o elenco. A zaga é um ponto do Flamengo que eu, na administração, óbvio que eu não tenho aqui os números da fisiologia do Flamengo, né? Mas é um ponto de atenção pela sequência de jogos da dupla de zaga. Então, na minha concepção, seria muito adequado que se poupassem os dois para essa partida do fim de semana, mas aí a gente tem que ver também a análise do departamento médico do Flamengo. Os 2 eu acho difícil. Acho difícil também. Acho que deve poupar um, o talvez. Felipe falou mais de uma vez até recentemente, que ele não gosta de mexer na linha de defesa nesse sentido, né? Que ele só tira realmente quando vê que ou é questão de jogo ali, principalmente ele mexe em lateral, virtude disso. O Emerson Royal é ausência para essa partida, não está confirmado, mas ele saiu sentindo, então, mesmo que não seja nada grave, não deve jogar no domingo, né? Isso. E a lateral esquerda você tem outras 2 opções ali de muito bom nível, né? Tanto o Vinha quanto o Ayrton Lucas podem entrar muito bem ali. O Flamengo ganha até mais agressividade na parte ofensiva. Eu acho que ele vai poupar um dos 2 zagueiros. Qual deles a gente não tem como adivinhar por essa questão que o Raed citou. Mas Cleiton e João Vitor têm pouco ritmo, né? Tem jogado muito pouco, até pela manutenção deles no time. Mas são bons zagueiros, são jogadores de bom nível. Saberemos a escalação basicamente no domingo, porque o Felipe Luiz, inclusive, como a gente já sabe, só decide a escalação na pré-eleição, né? Na conversa, no vídeo e no dia da partida que ele vai pensar nesse time contra o Internacional no domingo pelo Brasileirão, porque tem o confronto da quarta-feira que vem, jogo de volta também no Beira-Rio, na Libertadores. E aí quem está de volta foi a ausência no primeiro jogo no Maracanã, é o Arrascaeta, e hoje ele concedeu entrevista coletiva, falou um pouquinho sobre esse momento do Flamengo, inclusive sobre as polêmicas que ele falou sobre o futebol da internet, as polêmicas que vêm de fora para dentro do clube. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Eu sempre tento, como falo, dar o meu melhor nos treinos para que tudo passe para o jogo, mas tudo se deu naturalmente comigo. Eu não sou um cara que vou forçar uma coisa que eu não sou, assim que tentando sempre também ser melhor pessoa, melhorando coisas que antes deixava um pouquinho mais a desejar, e depois acho que meu talento, minha característica foi todo o fruto que eu colhi esses anos aqui no Flamengo. Então, como falo, eu fico feliz por tudo o que eu tenho conquistado aqui. Mas até que eu não encerre minha passagem pelo Flamengo, nada basta para eu ficar tranquilo e não correr atrás de outras coisas importantes. E esse ano a gente ainda tem muitos jogos decisivos e, se Deus quiser, taças por levantar, que a gente está trabalhando muito firme para isso. Se a gente vai enfrentar, como já foi, é um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito inteligente, que por mais que a veces as equipes não passam por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Então, Libertadores mais difícil ainda. Tem um placar que seja um pouco mais elástico. Acredito que a gente com 1-0 vai para lá com uma vantagem boa, mas a gente não vai pensando nesse gol, sino chegar lá para ganhar o jogo. Acho que é o mais importante. Mas antes disso também temos um compromisso muito importante que é pelo Brasileirão, para a gente continuar na parte de cima. E o time deles também precisa pontuar em casa. Assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Pensando no que aconteceu pela Copa do Brasil, né, que foi a coincidência também da gente ter um campeonato de mata-mata e pontos corridos o mesmo jogo, no caso do Atlético Mineiro,
o Flamengo jogou a primeira partida no Maracanã, empatou sem gols. Aí, pelo Campeonato Brasileiro, né? Ganhou pelo Campeonato Brasileiro. No finalzinho da partida, o Atlético competiu no finalzinho, o Flamengo venceu o jogo no Campeonato Brasileiro. Aí, no Maracanã, empata sem gols e acaba conseguindo... perde por 1-0 pro Galo e vence por 1-0 com gol no primeiro tempo. A partida de volta nos pênaltis. Eu tô lembrando e me corrigindo. Vence o primeiro jogo, depois perde o primeiro jogo, vence o segundo nos pênaltis, o Atlético se classifica para a Copa do Brasil. Nesse caso, o Inter jogou no meio do caminho, né? Já teve a vitória no Maracanã e aí venceu em casa o primeiro jogo, joga por empate no Beira-Rio. Pro Inter, é uma situação do Campeonato Brasileiro, talvez servir como motivação também para o jogo da Libertadores. O desempenho do Inter nessa partida vai dizer muito do ambiente do time para o jogo de volta da Libertadores, né? Vai. E ao contrário do Flamengo, eu acho que o Inter vai entrar com o time todo reserva, porque foi algo que o Roger fez recentemente, inclusive, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo antes da volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E só jogou o Bernabé naquela ocasião, se eu não estou enganado. Posso até estar esquecendo algum outro titular, né? Rocher jogou, Bernabé jogou, talvez o Wesley, mas enfim. Daqui a pouco a gente confere isso. Por conta do que você está dizendo. O Campeonato Brasileiro para o Inter, ele vai ter que se recuperar ali na frente. Ele está fora da Copa do Brasil, ele só está na Libertadores, então ele está apostando todas as fichas dele naquilo ali. É claro que o Inter pode vencer o jogo assim, né? Tem bons jogadores no banco de reservas, tem, por exemplo, Borré e Ener Valencia, que não vivem em boa fase, mas alguém duvida da capacidade deles, né? O Vitinho é um jogador que quase sempre entra bem no time, o Bruno Henrique foi titular até pouco tempo, então conseguiu ver. Flamengo pode vacilar nenhum, não. Escalação. Na verdade, ele montou um time com 3 zagueiros, né? Que era aquela, mais jogaram Rocher, Bernabé, o Alan Rodrigues fez sua estreia. Mas naquela altura ainda era reserva, né? Sim, mas ele fez a estreia. Aí a dupla de ataque ainda era titular, né? O Valencia e o Borré disputavam posição, só depois que o Ricardo Matias toma a posição dos dois. Então retiro o que eu disse. Não foi o time todo reserva, não. Mas foi boa parte do time. E o Tabata também joga. E aí, só para lembrar isso, o Tabata tá suspenso, né? Então, de qualquer maneira, tá fora. A questão é que, assim, Alan Rodrigues, Tabata, Ricardo Matias, o Wesley pelo lado esquerdo, foram medidas tomadas pelo Roger a partir do jogo contra o Bragantino, que tiveram sequência contra o Flamengo. Você tem as imagens aí, o jogaram do primeiro gol do Bernabé pro Wesley em profundidade, o cruzamento pro Matias fazer o gol. E para mim, o que se espera do Inter, não só nesse jogo do final de semana, mas também no jogo já de quarta-feira, é uma postura um pouco diferente, de marcar um pouco mais à frente, de ter um pouquinho mais de coragem para tentar superar as pressões que o Flamengo faz na saída de bola. O Inter fez muita ligação direta no jogo do Maracanã, se livrava muito rapidamente da bola. Isso facilitou o Flamengo em determinado ponto para ter aquele controle que teve na primeira etapa. O segundo tempo no Maracanã é um grande indicativo para o Inter que dá para fazer um jogo mais parelho com o Flamengo, que dá para ser mais agressivo contra o Flamengo e criar problemas, por mais que o Inter não oportunidades assim como o Flamengo no jogo. Vamos ver como será o contexto nesse Inter e Flamengo pelo Brasileirão primeiro nesse domingo, ainda que no mesmo local da partida do meio da semana da Libertadores será no Beira-Rio. Só o provável time do Internacional bem modificado, com poucos titulares. Rocher, Alan Benítez, Vitão, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel. O Vitão tá voltando agora, né? Tem poucos jogos, acabou de voltar ao time, então deve ser mantido ainda um titular aí para essa partida. Richard, Bruno Henrique, Alan Rodrigues, Romero e Vitinho, Borré na frente. Um provável Inter aí para esse confronto contra o Flamengo no domingo. Vamos fazer um intervalo aqui no Tá Na Área? Já a gente volta com mais. Galera, então é isso aí, mano. Algumas informações aí sobre o Flamengo. O Flamengo realmente precisa ficar esperto, né? O Brasileirão é muito importante, mas a segunda partida contra o Internacional na quarta-feira também vai ser perigoso. Então, o Flamengo tem que fazer uma boa partida hoje e também nos próximos quarta-feira. Beleza, manos? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like aí. Acho que você apoia e incentiva cada vez mais aqui o meu trabalho. E domingão tem aí a resenha durante a partida do Malvadão. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo, galera. Saudações!